Agora eu vou conversar com o maior defensor do Tite que eu conheço, tá? Se chama Rodrigo Viga, ele falou, ninguém ouviu e agora ele vai chegar grandão aqui nesse bate-pronto. Diga lá, Rodrigo Viga, a sua opinião, a sua análise desse jogo, você que já vinha alertando a gente sobre o Tite e também os perigos que o Brasil poderia sofrer nesse jogo, né? Os riscos que o Brasil poderia sofrer contra a Croácia. Obrigado pelo crédito, viu, Pedro? Bom dia para você, para o Márcio, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Sempre duvidei, nunca acreditei. Estou falando do trabalho feito do técnico Tite, que eu acho que teve um ciclo gigantesco, enorme. Foram 6 anos para montar uma equipe. E chegou a Copa do Mundo sem a equipe pronta, não sabia qual time que ia colocar em campo. E para completar, ainda fez convocações debilitadas, deficientes, que acabaram aparecendo ao longo da Copa do Mundo. Faltaram laterais, faltaram meias, tinha um caminhão de atacante, mas na hora das escolhas até as trocas foram mal feitas. Então fiz aí uma lista de 7 erros que poderiam ser 14, 21, qualquer múltiplo desse, porque afinal de contas eu nunca acreditei. Quem está vivendo na Europa, quem está no continente europeu, no velho continente, sabe que a visão hoje é de que o cara da seleção brasileira deveria ser o Vini Júnior, que veio a ser titular somente agora, quase às vésperas da Copa do Mundo. Não era mais o Neymar. O Neymar é um grande jogador gigantesco que eu sempre defendi. Acho que ele tinha que ser titular. Mas o esquema tinha que ser mais pensado para o Vini Júnior, porque foi a grande peça, inclusive na fase de classificação da seleção brasileira. Acho que o técnico Tite teve 6 anos para montar um ciclo e continuou insistindo nesses caras como Gabriel Jesus, chamou Daniel Alves, só para citar alguns desses vários nomes. Eu acho que o futebol moderno não compete esquemas táticos com uma linha de 4 lá atrás, como o Tite vinha formando a seleção brasileira dentro daquele conservadorismo. Eu sei que o torcedor do Corinthians ama o Tite, mas com certeza o Tite teve momentos à frente da seleção brasileira que parecia o Pepe Guardiola, mas tinha momentos que parecia o seu Zé Mané da esquina, né? O seu Zé Manuel que joga e comanda o time de várzea, o time da esquina, o time do campinho de futebol de bairro. Jogar com uma linha de 4 no futebol moderno, é claro que o futebol do Rafinha não ia aparecer, é claro que o futebol do Vini Júnior ia ter dificuldades, embora para mim ele deveria ser pensado como o cara da Copa do Mundo. Por quê? Porque lembra aquela história da ultrapassagem, do overlapping? Isso a gente não tinha na seleção brasileira. Dependia muito dos homens de frente e de alguma eventual ajuda ali dos homens que estavam posicionados no meio de campo. Não tinha um meio armador na hora de convocar. Chamou basicamente o Everton Ribeiro, que praticamente não teve chance na Copa do Mundo. Recuou o Paquetá quando olhou para o banco de reserva, ficou dependendo do Neymar, que não estava nem como atacante, nem como meia. E para não dizer que eu não elogiei o Militão, embora eu acho que o Militão como zagueiro é excelente, como lateral no máximo um grande defensor, mais um erro do técnico Tite. Acho que talvez no único jogo que o Militão não poderia ser sacado, acabou sendo sacado. Para quê? Para que o Tite pudesse morrer abraçado com aqueles que ele vem abraçado há 5, 6, 7 anos. Danilo, Alexandre, que já mostraram que são jogadores que agregam muito pouco à seleção brasileira. São bons para uma mentalidade, uma ideologia conservadora, retrógrada de futebol. E não um futebol mais para frente, mais ofensivo. E aí, na hora dos pênaltis, pênalti é pra gente grande, pra gente que tá com bagagem, com experiência. Bota o pobre do menino Rodrigo, que fez uma excelente Copa do Mundo para abrir as cobranças. E o nosso craque, e o nosso principal jogador Neymar, sequer bateu uma cobrança de pênalti. Então, estou citando aqui vários erros, vários problemas que eu consigo identificar no trabalho do Tite, que eu sempre critiquei. Não uma pessoa linda, maravilhosa, de um coração gigantesco, mas eu nunca acreditei, eu sempre duvidei dessa seleção brasileira, que também vinha se comparando, vinha se medindo em relação a seleções da América do Sul. O que é a América do Sul hoje no futebol internacional? É Brasil, é Argentina, nada mais. O que agrega de valor você vencer o Peru, que não conseguiu nem ganhar da Austrália? O que agrega de valor você vencer o Chile? O que agrega de valor você vencer a Colômbia? O que agrega de valor você vencer o Equador? Rigorosamente nada. Então, eu acho que o trabalho ele foi mal feito, ele foi mal conduzido e caímos mais uma vez por uma seleção não campeã mundial.
numa quarta de final de Copa do Mundo, uma seleção de segunda prateleira. Foi assim com relação à Bélgica e agora com relação à Croácia. E poderia ser qualquer outra seleção. Tem muita gente que acaba esquecendo, viu, Pedro? Só para eu fechar aqui o meu raciocínio, como foi a primeira fase da seleção brasileira. Ganhamos aos trancos e barrancos da Suíça, terceira prateleira do futebol europeu. Perdemos de Camarões, que não representa quase nada no futebol internacional. E vencemos com uma certa facilidade a Coreia do Sul, que também, sincero e honestamente, para mim, não quer dizer rigorosamente nada. Então, Tite, se é gente boa, gente fina, tchau, vai cuidar da sua vida. Acho que ela vai ficar um pouco mais complicada daqui para frente, mas vida que segue. Seleção brasileira, mais uma vez, eliminada precocemente por conta de uma aposta que, para mim, foi mal feita. Eu falei que ia finalizar, não adianta ter bons jogadores para se formar um bom time. Às vezes você tem um bom time e não tem craques. A seleção brasileira tinha bons jogadores, mas não tinha um bom time formado, na minha avaliação. Eu vivi isso esse ano aqui no Rio de Janeiro com o Clube de Regatas do Flamengo. Grandes jogadores, grandes atletas na mão de um técnico ruim, que era o português, que eu não gosto nem de citar o nome. Veio um técnico arrumador, ajeitador de time, que foi o Dorival Júnior, e o mesmo grupo, o mesmo elenco, deu um upgrade, deu um salto. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, e se não tivesse abandonado o brasileiro, poderia ter brigado com o Palmeiras. Esse todo o meu raciocínio, desculpa gastar muito tempo aí, Pedro. Não, que isso, o espaço sempre aberto para você, meu caro Rodrigo Viga, e tem muita gente agora falando em rede social, poxa vida, o Brasil perdeu a Copa mais fácil dos últimos tempos, tal. Você concorda com isso ou não, Viga? Eu nunca achei que seria fácil, e ainda mais por todos esses argumentos que eu apresentei aqui, eu sempre achei até que seria muito difícil, muito complicado, e nunca, até pelo chaveamento, mas na verdade a Copa do Mundo para o Brasil começou ontem e caímos no primeiro jogo para valer na Copa do Mundo diante da Croácia. Fomos melhores? Fomos. No segundo tempo, né, meu caro Pedro? Porque no primeiro jogamos mal, muito mal. Diante disso, eu acho que o Brasil teria muita dificuldade de passar pela Argentina, porque a Argentina parece mais focada, mais energizada para tentar esse título mundial em favor de Lionel Messi, e acho que Inglaterra e também França hoje são seleções que estão no patamar acima da seleção brasileira. Então, em tese, em teoria, parecia até ser fácil. Vou repetir. Márcio, Bernardo, Pedro, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan. Na primeira fase, perdemos para a portentosa seleção de Camarões. Vencemos no sufoco, 1-0 magrinho, a Suíça. Um pouquinho melhor a Sérvia. E ganhamos com uma certa desenvoltura só contra a Coreia do Sul, que se botar o time aqui da Jovem Pan contra a Coreia do Sul é capaz de fazer jogo duro. Então, não nos iludamos com relação à seleção brasileira conduzida pelo técnico Tite. A hora e a vez era de Vini Júnior. Só que o Tite só foi encontrar o Vini Júnior aos 45 do segundo tempo e sempre montou um esquema em favor do Neymar. Eu entendo perfeitamente. Sou um grande defensor do Neymar porque acho que ele subiu numa geração que não ajudou, não contribuiu. Ele olhava para o lado, pô, cadê o Coutinho? Cadê o fulano? Cadê o Beltrano? Não tinha o Rivaldo, não tinha o Ronaldo, não tinha o Ronaldinho Gaúcho, não tinha o Romário, não tinha o Bebeto. Então, para ser bem sucedido na seleção, você tem que dar sorte de subir com os caras certos também. Mas acho que talvez, para a próxima Copa, tenhamos que pensar numa seleção sem Neymar. Faria bem para ele, porque você vê que emocionalmente ele está desgastado, e faria bem também para a seleção brasileira. Acho que ninguém vai ter coragem disso. Talvez um técnico português, um técnico estrangeiro, melhor dizendo, poderia ter essa coragem. E acho que é hora e vez de tomarmos duas decisões. Coragem, ter aquilo roxo e decidir. O Brasil precisa de um técnico internacional, precisa de um técnico estrangeiro. Queria que fosse o Abel do Palmeiras. E acho que o Brasil tinha que ter uma embaixada na Europa. Parar com essa história de que só tem a Confederação Brasileira de Futebol aqui na Barra da Tijuca. Por quê? Para fazer os tratativos, os tratamentos, para que, quem sabe, a gente consiga se preparar da próxima vez para a próxima Copa com seleções mais fortes e não fiquemos nos iludindo, com essas seleções aqui na América do Sul que agregam muito pouco ou quase nada, viu, Pedro? Eliminação, derrota, escancara efetivamente aquilo que a gente não concorda, né? Eu acho que o trabalho do Tite, eu não estou falando da comissão técnica toda, mas do Tite, foi um trabalho bom em relação à caminhada toda que a seleção brasileira fez. Eu acho que o fato de ser eliminado não significa que foi uma tragédia. Professor. De pouco tomou de 7-1. Eu lembro bem, depois que o Brasil tomou de 7-1... Tudo que fizeram melhor. Não, um dia depois, o mundo tinha acabado. Tipo assim, acabou o futebol brasileiro,
os estádios vão virar shopping, acabou tudo, e não foi exatamente o que aconteceu. Então, o mundo não vai acabar. Agora, é uma eliminação que não pode ser minimizada. Pedro, o Pilhado está lá com a gente. Importante. O Pilhado está numa resenha com o Roberto Carlos. Pede só para o pessoal da produção pedir aí os números da Copa América que o Brasil foi campeão com o Tite. Você vê quantos jogos... A gente vai puxar, Vai lá, Pilhado. Eu discordo completamente do Vanderlei, tá? Eu acho o trabalho do Tite na seleção horroroso. Eu acho péssimo. O Tite só tem número bom contra a seleção horrível. Aí o Tite... Eu falava isso no programa o tempo inteiro. O Tite tá quebrando recordes de números nas eliminatórias. Uma eliminatória baba, uma eliminatória mequetrefe, que ele ganhava da Venezuela 3 vezes, ele ganhava da Bolívia 2 vezes, ele ganhava do pior Paraguai dos últimos anos. É um futebol horroroso. O Tite, ele deixa a seleção brasileira com 2 Copas. Coisas que são raríssimas, pouquíssimos têm essa chance, principalmente jogando tão mal a primeira. Ele joga 2 Copas, ele é eliminado nas 2 por seleções sem peso nenhum no futebol mundial e em quartas de final. Então eu não acho que dá para você dizer que o Tite fez um bom trabalho na seleção brasileira. Eu acho que o Tite fez um trabalho péssimo na seleção brasileira. Ele ganhou uma Copa América em 2019, de nível muito baixo. Ele perdeu uma Copa América de nível muito baixo também, onde a Argentina não jogou nada na final e conseguiu ganhar do Brasil no Maracanã. Ou seja, o Brasil também não jogou nada. E ele teve 2 Copas do Mundo. Nas 2, ele não mostrou nada. Ele não mostrou variação tática, ele não mostrou criatividade. Então, se um treinador joga uma Copa do Mundo, eu estava nas 2. Na de 2018, não teve um jogo bom tirando o da Bélgica, que foi a derrota brasileira. Brasil jogou mal contra a Costa Rica, Brasil jogou mal contra a Suíça, Brasil jogou mal contra o México. Nessa Copa do Mundo, jogou bem um segundo tempo contra a Sérvia e jogou bem contra a Coreia do Sul, que também é um nada para o futebol mundial, na minha opinião. Então, eu acho que o trabalho do Tite tem que ser muito criticado, porque ele foi um dos privilegiados de conseguir comandar a seleção brasileira em 2 Copas, sem ter ganhado uma delas. Eu não entendo também por que o Tite não foi tão criticado na Copa de 2018, se a seleção brasileira foi tão mal, e agora ele é eliminado de novo numas quartas de final do jeito que foi, com vários erros dele, levando o contra-ataque faltando 4 minutos para acabar, não colocando o Neymar para cobrar pênalti, não mudando o estilo de jogo da seleção brasileira, saindo para o vestiário depois do jogo com vários jogadores chorando em campo. Então, eu acho que o Tite merece sim ser criticado e acho que ele sai da seleção brasileira sem fazer história nenhuma. Porque você falar de números em eliminatórias, recorde de número em eliminatória, nenhum torcedor vai lembrar disso daqui a 1 ano. Eu acho que o Tite sai com o currículo, sendo eliminado em 2 Copas do Mundo, por 2 seleções sem peso nenhum, Bélgica e Croácia, em quartas de final. Então, para mim, ele sai devendo muito. Para mim, o trabalho dele está longe de ser bom na seleção brasileira. Perfeito. Eu acho muito cômodo, Asmar, entregar a cabeça de uma pessoa só numa eliminação como essa. É isso que eu penso. Continuo insistindo nisso. Porque agora se entrega uma cabeça e se minimiza o fracasso de jogadores estrelados que foram, digamos, paparicados por boa parte da imprensa como gênios da lâmpada, e nesse momento eles ficam escondidos, digamos assim, nesse silêncio que é sempre fácil, isso é histórico, sempre sobra nas costas de um treinador que cometeu erros. Todos os treinadores cometem erros. Nesse momento pontual da eliminação, a participação do Tite também não foi de um Guardiola em forma, a gente sabe perfeitamente, mas os jogadores mais estrelados do futebol brasileiro participaram de tudo isso. Então, eu só acho que entregar uma cabeça e dizer, ou minimizar o fracasso da seleção brasileira, tirar das costas dos jogadores, se sabe agora, pelo menos se soube nas últimas horas, que tanto o Neymar como o Tite pediram para o time não avançar. E esses caras experientes em campo, muitos são, tem jogadores lá que já são trintões faz tempo, não fizeram isso. Há uma gravação aí mostrando claramente o Neymar falando isso, e agora surge o Tite pedindo para o time não avançar. E os caras não seguiram.
É uma outra conversa. São coisas que, muitas vezes, aquele que está no comando fica impotente. É uma palavra que eu não gosto nem de usar, né, Asmar? Então, fica impotente. Eu estou dizendo porque eu sei que isso passa longe do Catar. Eu só queria dizer o seguinte: então, o treinador fica impotente, dando uma ordem que não é cumprida. Quantas vezes aconteceu isso? A gente, depois de um jogo, no bate-pronto mesmo, no Canelada, você mesmo falou, é impensável pensar que esse treinador mandou atacar ou mandou ficar só na defesa. Eu não acredito que ele tenha feito isso, porque realmente não deve ter feito isso, né? Mas às vezes a coisa sai do controle. Eu não estou minimizando, eu acho que vai embora. Você sabe que eu falei que não acreditava, que ele já tinha anunciado há muito tempo que ia embora, vai embora, acabou, até logo, boa tarde, não se sabe nem quem será o treinador da seleção brasileira. Acho até que se o Brasil ganhasse, ele não ia se segurar muito desse desejo. Dependendo da doçura que conversassem com ele, poderia voltar um pouco mais para frente. Grana, uma outra coisa, certo? Mas agora, com essa pancada, claro que vai embora. Então, eu não estou minimizando, eu só acho que a gente não pode poupar, isso acontece sempre, a gente poupa jogadores que eles aproveitam isso, é muito cômodo, os técnicos são para-choques, por isso ganham bem, por isso não tem bons contratos, mas eu acho que é injusto a gente, num momento desse, só jogar para cima do treinador, que teve erros. Outra coisa que não foi feita, uma pergunta que eu não ouvi, se alguém fez, por favor, me esclareça. Professor Tite, foi o senhor que fez a relação dos batedores? Ou como todos os outros, ou quase todos os treinadores, nesse momento, pergunta para os jogadores quem é que está em condições de bater. É verdade, senhor Vampeta? É verdade. É verdade? Naquela roda ali a relação fica, o cara fica com a pranchetinha lá e pergunta assim, Pedrinho, você está em forma? Você está disposto? Não estou muito legal não, professor. Tira o Pedrinho. Vampeta, você está bem? Quem fez essa relação? Foi o técnico da seleção brasileira, já que não tivemos competência de 130 minutos ganhar o jogo com os estrelados jogadores brasileiros, então agora é o momento da decisão. Quem fez a relação? Foi o professor Tite ou, como é normal, ele perguntou para todo mundo lá, quem vai bater? Vamos fazer a relação. Eu quero saber, isso é importante, não jogadores que decidiram, porque eles estão se sentindo bem. Pode acontecer isso. Eles estão se sentindo bem, deixa que a gente resolve. E, para mim, é inaceitável não começar com o Neymar. Tem que começar ou naquela situação, professor. No jogo seguinte, só para concluir, Vamp, no jogo seguinte, a Argentina, eu não estou querendo dizer que a Argentina é fantástico, é o exemplo do mundo, não é isso. Mas o Messi, eu vou bater primeiro. Foi logo terceiro, não. Na disputa de pênalti quando a Argentina abre, que sai na frente, o Messi não fecha. Ele vai logo bater o terceiro para manter a vantagem. É isso. Para manter a vantagem. Porque assim, quando o Marquinhos vai bater, o Neymar pode dizer, não, esse pênalti é decisivo, se perder, estamos fora, foi o que aconteceu. Claro. Eu vou para essa sequência, deixa que eu vou. Porque fica ali, não precisa você mandar aquela relação de quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. Pode ir à vontade. A relação tem. Eu sei, mas pode ir à vontade. Mas pode mudar a ordem. Pode mudar a ordem. Então, é isso, precisa esclarecer essas coisas, que eu acho muito importante isso. Tá certo? O nosso principal batedor, há um dado aí interessante que eu não tenho na mão aqui, mas depois a produção é sempre atenta, depois, se não for agora, depois vai mostrar. Que nos jogos da seleção brasileira, ou nessa caminhada até aqui, quase 60% ou 70% dos gols do Neymar foram feitos de pênalti. Ele é o principal batedor de pênalti. É muito importante. No PSG, esse ano, nós tivemos 6 pênaltis. Atenção, 6 pênaltis. 3 batidos pelo Mbappé e 3 pelo Neymar. Ele já teve problema de pênalti do Cavani, né? Para ver quem pega a bola. Ele é o nosso astro de pênalti. E o Brasil está fora da Copa do Mundo e não bateu um pênalti. Quer dizer, e outra coisa, ele tem peso suficiente para mudar a ordem que ele quiser. A gente sabe da força do Neymar na seleção brasileira. Ele tem força para falar assim, moleque, é muita barra para você, segura aí. Vamos colocar o Thiago Silva, que é o capitão, orgulhosamente, o capitão da seleção brasileira, bate primeiro. Se for o caso, de outro. Tem gente lá, trintões, ninguém falou nada, que o estresse que esse menino enfrentou
é disparadamente muito maior do que ele enfrentou até agora, até jogando no grande Real Madrid. Até no grande Real Madrid, que ele bateu penalidades em jogos inexpressivos em relação a estresse. Ele bateu 3, tá certo? E jogos inexpressivos. Aí o cara tá no mundo. 200 bilhões de pessoas assistindo. Jogo decisivo. Vai embora ou volta para casa? Ninguém falou nada disso. Quer dizer, então, eu acho que não é um erro de um cara só. É o conjunto da obra. Todos eles não podem passar sem essa mancha triste de eliminação, que é, atenção, está virando bruxaria. O Brasil está caindo em quartas de finais faz muito tempo. No Brasil só passou contra a Colômbia 2-1 jogando no Brasil. E aí depois o que aconteceu? Aquela tragédia romana de 7-1 tomando dentro do próprio país. Então é uma coisa que se arrasta há muito tempo. E a gente não pode culpar essa anta do Parreira, essa anta do Luiz Felipe Scolari, essa anta do Tite. Eu acho que tem mais, se querem classificar como anta, tem mais antas em torno de tudo isso. Só em relação ao pênalti, Pedro, só para concluir aqui também, 3 horas depois eu estava vendo o jogo da Argentina, a Argentina indo para os pênaltis. O Van Dijk, o capitão, ele sai na Holanda, ele perde. A Argentina mantém os mesmos batedores, né? A sequência. Quando o holandês lá pede o segundo, o Messi não fica para fechar. O Messi vai logo embaixo para também abrir mais ainda. Ele não deixa para fechar nele. No tempo normal ele bateu. Na disputa de pênalti ele é o quinto, já que ele é o batedor oficial, como todo mundo faz, deixa o melhor para bater o quinto, que eu acho que já é errado isso, depois que mudou essa relação de cada um poder bater alternado a hora que quiser. Quando o holandês perde o segundo pênalti, o Messi não deixa para fechar. Ele falou que já perdeu, agora eu vou botar mais vantagem ainda. Ele vai e bate. E fica com a vantagem dos 2 gols de frente. E a produção me passou aqui, Pilhado. O Neymar converteu 44 dos 48 pênaltis cobrados nas últimas 6 temporadas. Um aproveitamento de 92%, tanto com o Brasil quanto com o Paris Saint-Germain. Pedro, eu discordo um pouco do Vander de novo, porque eu acho que o treinador que tem 2 ciclos aí em Copas do Mundo, ele teria que mostrar mais trabalho. E eu também discordei de várias atitudes do Tite durante o jogo, exatamente de acordo com o que o Vander fala. Porque ele fala, é uma seleção com grandes jogadores. E ele tirou o principal jogador da seleção brasileira nessa Copa. O Vinícius Júnior podia não estar bem no jogo? Sim, mas é um cara que decide. É um cara que é muito forte fisicamente. Não vai me dizer que ele tirou o Vinícius Júnior porque ele estava cansado. Não. Ele tirou o Vinícius Júnior como opção. E tirou como opção para não mudar o estilo de jogo. Apenas como substituição. Apenas para trocar o jogador. Eu não acho que ele deveria tirar o Vinícius Júnior como ele não tirou o Neymar. O Vinícius Júnior estava fazendo uma Copa muito boa. O Vinícius Júnior está muito confiante. É um cara que em alguns lances estava decidindo para a seleção brasileira. A gente lembrou aqui, de 7 gols até essas quartas de final, ele tinha participado de 5. Então, realmente, eu concordo que tem jogadores ali que tem que chamar a responsabilidade, mas o treinador também tem que deixar esse jogador em campo. Se o Vinícius Júnior estava sendo tão protagonista, por que tirar o Vinícius Júnior? Deixa ele em campo, mas ele não está bem. Tá bom, mas é um cara que está confiante, é um cara que está sendo protagonista também no seu clube. Eu acho também que aquele contra-ataque, no momento que foi, tem parcela sim de culpa do treinador, porque claro que os jogadores também têm culpa, mas o treinador tem que falar, gente, a gente está ganhando. Está ganhando. Fica todo mundo ali na formação, os volantes não avançam tanto, os laterais continuem nas suas posições ali defensivas, era só segurar o resultado. Todo mundo, quando o Neymar fez o gol, achou que o Brasil já estava classificado. Por quê? Porque era só ter o mínimo de inteligência para não levar um contra-ataque com 7. Eram 7 jogadores no campo do adversário. Não deviam ter 7 jogadores no campo do adversário. Eu acho sim que o Tite tem parcela de culpa e eu sou um cara que eu acho que eu posso falar porque eu sempre critiquei. Quem está aí no programa com a gente sabe, eu até dizia, nossa, se o Brasil for campeão, vão me questionar muito e eu vou assumir. Porque eu sempre fui um crítico do Tite nessa situação. Eu sempre achava que o Tite era mais valorizado do que merecia na seleção brasileira. Porque até nesses números aí das eliminatórias, grande parte desses jogos jogava mal
contra seleções ruins e ganhava. Depois daquele 3-0 contra o Uruguai, realmente, até eu comecei a assumir. Eu falei, realmente a seleção agora está jogando melhor. A seleção agora está buscando mais o ataque, está jogando de forma mais ofensiva, mas eu não acho que o Tite, nesse tempo de trabalho, foi um bom treinador. Concordo com o Vanderlei. Claro que os jogadores também têm que ser cobrados. São jogadores de nível altíssimo para serem eliminados pela Croácia do jeito que foram. Mas eu acho que pode se questionar o treinador, porque ele tem aí 2 ciclos e não conseguiu fazer uma seleção com grandes jogadores, diga-se de passagem. A seleção tem muitos grandes jogadores hoje em dia e ele não conseguiu fazer essa seleção jogar tudo o que ela pode, na minha opinião. Por isso que eu não acho que o Tite tem que ser o único questionado, mas acho sim que ele não fez um bom trabalho e passou longe disso diante do que ele fez aí em 2 Copas do Mundo.